Fala, gente, Papo Doce, nosso canal de conversa, de bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Venezuela. Eleições encerradas na Venezuela, né? Segundo diz lá os órgãos responsáveis pela eleição na Venezuela, com a vitória de Nicolás Maduro. E eu tô rindo aqui porque as pesquisas mostravam que não seria assim, o Maduro dizia que era certo que ele ganharia. Enfim, ganhou, uma margem não tão pequena. Não teve uma grande adesão nas urnas, o voto na Venezuela não é obrigatório, por regra, mas a gente sabe que o sistema eleitoral da Venezuela é muito parecido com o nosso, é por urna eletrônica. A diferença é que lá o Maduro fez o que o Bolsonaro tanto queria aqui, né? O voto é impresso, né? Tem uma urna do lado que você vota também para confirmar aquele seu voto. É um negócio esquisito, muito parecido, interessante a gente dizer isso, né? Muitas ações do Nicolás Maduro, embora ele seja identificado como um cara de esquerda, são muito parecidas com as de Jair Bolsonaro no Brasil. Primeiro, de ameaçar não reconhecer o resultado das eleições, depois de dizer que haveria um banho de sangue se ele perdesse. E o Bolsonaro disse que haveria um banho de sangue, por entre linhas, disse sim, gente, disse sim várias vezes, não reconheceu o resultado nas urnas, como a gente viu, e tentou botar fogo nas ruas. A diferença é que no Brasil ele botou aquele bando de abestado, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Aquele bando de abestalhado para ir lá no 8 de janeiro, se voluntariar a ser preso, a ficar pegar 17, 15, 12, 13, 8 anos de cadeia por conta da tentativa de golpe de Estado. A gente já falou sobre isso. Não eram aquelas pessoas que dariam um golpe de Estado, ninguém é bobo de imaginar que aquelas pessoas dariam um golpe de Estado. Aquelas pessoas causariam o distúrbio, causariam o tumulto necessário para que, na esperança alucinada deles, tão alucinada quanto de quem reza para pneu, quem bota celular na testa, que o exército a partir dali tomaria conta, cancelaria o resultado das eleições, a posse de Lula seria cancelada e o mito voltaria do exterior, né, para onde fugiu. A gente usa a palavra fugiu, foi mais ou menos uma fuga mesmo, para não passar a faixa, para não reconhecer o resultado das eleições, e o mito voltaria nos braços do povo para reassumir a presidência da República. Imagina a situação que o Brasil estaria hoje se isso tivesse ocorrido. Graças a Deus não conseguiram. Mas enfim, e outras características, né? O Nicolás Maduro tem aquelas posições parecidas com o Bolsonaro, autoritário, dizendo muitas vezes coisas que não fazem o menor sentido, se veste daquele jeito, né? Sempre com a bandeira, tem muito a ver com os patriotas daqui. Ele é quem se diz mais patriota, quem se diz mais ter amor à Venezuela, né? Você vê que, por mais que a gente veja canais de extrema direita, absolutamente abobados, preocupadíssimos, nossa, e se o Maduro não reconhecer que perdeu, se ele perder, né? Estavam dizendo isso no domingo de manhã. É importantíssimo que o Maduro reconheça aquele sanguinolento, aquele ditador asqueroso, reconheça que perdeu as eleições. Bom, o Bolsonaro aqui não reconheceu, né? Enfim, e ele vai reconhecer, lógico que ele ganhou, né? O Maduro. Mas enfim, gente, a gente tem que aguardar as próximas horas. Você vê que o Maduro estava dizendo, né? Se veste com as bandeiras, se diz um patriota, né? É a mesma coisa. Mesma coisa, incrível como esses ditadores, sejam eles de extrema esquerda, de extrema direita, se compactuam, né? Como eles se parecem nas suas atitudes mais básicas de suas ações. Voto impresso, conseguiram na Venezuela, hoje você vota, você sabe em quem um cara votou. Quer dizer, no Brasil seria uma tragédia maior ainda. Imagine se o dono da boca, né, o traficante mor da comunidade X, disser para todo mundo, ó, traga o comprovantezinho, quero saber se você votou no mito ou não votou, imagina, né? Graças a Deus o nosso sistema eleitoral é bem mais seguro. O Jair Bolsonaro é testemunha disso, ele foi eleito 7 vezes deputado com esse sistema eleitoral, pelo menos 4 delas com esse sistema eleitoral, já que ele começou bem antes e lá no início não era voto impresso, né? Ou melhor, voto digital pela urna eletrônica, né? E o Jair Bolsonaro, inclusive, botou toda a família dele, aí os filhos, sim, todos eles já eleitos, né, por esse sistema de urna eletrônica. É um absurdo, né? Vamos ver como o mundo vai agir. A gente está esperando, uma das principais vozes esperadas é a do Lula, a principal, na verdade. O Milei sempre fez oposição ao Maduro, sempre esculhambou, então todo mundo já sabe o que o Milei vai dizer. O Lula é que está tendo uma posição interessante, no sentido de não alisar para o Maduro, é identificado de esquerda como Maduro, até por conta, muito mais por conta do Hugo Chávez, né, que tinha uma relação com o Brasil próxima por conta do Lula, lá nos primeiros mandatos dele,
né? A Venezuela nos rendia um bom superávit, porque comprava muitas coisas nossas. Enfim, e agora a gente vai esperar a atitude do Lula, que ele está aguardando. O Lula está fazendo corretíssimo também nesse ponto. Está aguardando o posicionamento das comunidades internacionais. Lá tinha fiscalização dos países da Europa, estava lá o representante, né? Estados Unidos, que também a gente já mais ou menos sabe. Mas enfim, vamos ver como é que essas comunidades internacionais se apresentam, como é que eles discursam, que tipo de reconhecimento eles darão a essa eleição do Maduro, para ver como é que fica a situação da Venezuela. Não é bom para o Brasil que a Venezuela continue na crise que está, produzida pelo chavismo, sim. O chavismo colocou a Venezuela, a gente lembra que no tempo de Hugo Chávez a Venezuela era um país rico. A Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Isso foi no tempo do boom do petróleo, né? O petróleo ainda tem uma validade aí por pelo menos, 40, 50 anos, mas teve um tempo, alguns anos atrás, em que quem tinha petróleo tinha tudo, e a Venezuela tinha. Então, praticamente não tinha fome na Venezuela. A Venezuela era um país de classe média no tempo lá, num determinado período, no tempo do Hugo Chávez. Mas com a debacle do petróleo, e já no governo Maduro, a Venezuela passa por essa crise toda, que eu espero que não é... A gente tem que saber o seguinte, é ruim para o Brasil isso, tá? Essa crise absurda na Venezuela é muito ruim para o Brasil, para os países em volta, né? Uma inflação absolutamente alucinada, o povo vivendo de migalhas, isso não é bom, né? Então vamos ver qual é a posição do Lula em a comunidade internacional não reconhecendo aquele resultado que dá como Maduro vencedor, como legítimo. A Venezuela vai ter problemas, né? Porque talvez as relações entre esses países não cessarão de vez, mas as pessoas vão procurando, né? Eu lembro quando o Bolsonaro xingava a China sem motivo nenhum, esculhambava a China não cortou as relações com o Brasil, porque eles são extremamente pragmáticos, eles não estão preocupados com o que um presidente de um país como o Brasil vai dizer. Eles não estão muito preocupados com isso, eles estão preocupados com os bilhões de bocas que eles têm para alimentar, né? Mas coloca o Brasil na fim da fila, procura relações com outros países, procura comprar o que compra do Brasil em outros países. Isso é feito, o Brasil teve prejuízos enormes com o Bolsonaro, de uma coisa absolutamente ideológica, não havia motivo nenhum. Não havia nenhuma confrontação da China com o Brasil mais direta, não houve nenhuma grosseria de lá para cá, daqui para lá, era porque era para lacrar entre os eleitores, enfim, atitudes muito parecidas. O Maduro é muito parecido com o Bolsonaro em suas atitudes, embora se identifique ideologicamente no espectro político, extremos, né, de um lado e do outro, mas no fim o autoritário acaba se parecendo um com o outro em suas decisões, como eu disse, na necessidade do Maduro de dizer que não reconheceria o resultado das eleições, que não tinha como ele perder, que ninguém ia tirar ele do cargo, mesmo idêntico, ipsis literis, o que o Bolsonaro disse aqui em algumas ocasiões, em outras parecido, né? Se eu não ganhar vai ter um banho de sangue, o Bolsonaro dizia, se eu não ganhar, presta atenção que o povo vai fazer. Estou esperando um sinal de vocês. O exército absolutamente cooptado na Venezuela, como o Bolsonaro tentou ficar aqui, graças a Deus nossos irmãos das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica não caíram nessa. Lá está absolutamente cooptado. É uma ditadura militar. A Venezuela hoje é uma ditadura militar. Não há o que dizer da Venezuela a não ser que é uma ditadura militar, né? Vamos aguardar ao longo dessa segunda-feira, terça, quarta, vamos ver o que é que vem, como será o posicionamento das comunidades internacionais que estavam como observadoras e mesmo as comunidades que lá não estavam observando as eleições, como é que eles vão se portar e, claro, importantíssimo o posicionamento do presidente Lula, porque o Brasil naturalmente é líder dessa coisa aqui na América do Sul. A gente espera do Lula coerência como vem tendo. Deu umas vaciladas no começo, quis sinalizar ali um apoio restrito, depois entendeu, disse até, olha, o Maduro, me assustei com essa história de Maduro, né? Isso foi um discurso do Lula, dizendo exatamente isso. Me assustei com essa história de que se eu não ganhar vai ter derramamento de sangue, é respeitar o resultado e pronto. Lula é um democrata, isso aí, é por isso que o Bolsonaro também perdeu as eleições, porque ele no cargo perder as eleições é preciso ser muito ruim, viu? Mas o Lula é um democrata. É um democrata. Os discursos de Lula, se você for ver, quando eu terminar meu mandato, o Brasil vai estar melhor. Quando eu terminar meu mandato, o Brasil vai ter um salário mínimo melhor. Quando eu terminar meu mandato, o Brasil vai ter mais universidades. Quer dizer, ele fala no fim do mandato dele. O Bolsonaro dizia que nem Deus tirava ele. Só Deus tirava ele daquela cadeira, lembra? Chegou a ocasião de dizer que nem Deus tiraria ele daquela cadeira.
né? Então a imbecilidade do Bolsonaro reina no mundo, vamos dizer assim, entre os autoritários, pouco importa se eles são de direita ou de esquerda. Grande abraço, compartilha, curte, comenta, não importa se você antagonizar, com respeito, a gente está aqui para isso. Valeu!